Gente, de tudo aquilo que a gente pode levar para o outro, não tem coisa melhor do que levar a Bíblia, levar o caminho, a verdade e a vida, que é por meio de Cristo. E Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra transformadora da nossa história. E eu quero dizer, discípulo, às vezes nós falamos, eu sou discípulo de Cristo. Discípulo, para ser discípulo, não basta querer, tem que ser. Isso aí. E a palavra nos ensina em João 15. Eu quero que você abra sua Bíblia e os versos 7 e o verso 8. Olha o que eles dizem. Se vocês ficarem unidos comigo, Jesus está falando, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Aqui a gente pode observar, não existe aqui palavra fora do contexto, não, as ordens elas fazem sentido e a gente vai levar em consideração tudo isso. Olha o que ele começa a falar, unido comigo. Se nós estivermos unidos em Cristo, aqui fala da videira que é Cristo e fala nós que somos os ramos. Essa parábola, ela trabalha sobre isso. Então aqui está dizendo nessa parte, se nós estivermos unidos com Cristo, unidos na videira, estivermos ali e as palavras de Deus estiverem o quê? Continuarem em nós. O que é uma palavra de Deus continuar em mim, continuar em você? Essa palavra, ela ser real na minha vida. Eu fazer valer essa palavra não ser uma palavra só de boca, mas ser uma palavra de atitude. Ela tem que continuar, permanecer, prevalecer na nossa vida. Nós, unidos com Cristo e a palavra dele, unida em nós. O que fala? Vocês receberão tudo o que pedirem. Sobre frutificação, um dos frutos que uma pessoa tem quando ela está unida com Cristo, sabe o que é? É ter resposta de Deus. Resposta de Deus não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que consegue ouvir Deus falar. Não é qualquer um que consegue discernir a voz de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, como é que é esse negócio de Deus falar? Porque ainda não conhece a voz de Deus. Porque ainda não está unida com Deus. Quando nós estamos unidos em Cristo e a palavra dele, ela faz valer a nossa vida, Deus responde e a voz dele é audível. Deus direciona, Deus mostra, você não é pego de surpresa. E isso é uma das formas de frutificação da videira. É uma das formas da videira mostrar o seu fruto. Tem coisa mais gloriosa do que Deus falar conosco? Por isso é que a palavra fala, a natureza gloriosa do meu Pai se revela. Ela se revela quando? Quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós discernimos a voz de Deus, Deus é glorificado. Em João 14 fala sobre isso, sobre essa natureza. Como Deus é glorificado quando nós entendemos aquilo que Ele fala e somos conduzidos pela palavra dEle. Porque os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos. As respostas de Deus são muito diferentes das nossas. Por isso, os resultados de Deus são muito maiores do que nós imaginamos. Então, unidade com Cristo, mais a palavra dele sendo real na nossa vida, traz o quê? Resposta às nossas orações. E orações faladas, orações pensadas, direcionamentos que vêm do Espírito de Deus para a nossa vida, isso é maneira de frutificar. E aí fala mais. Fala, a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem o quê? Muitos frutos. Muitos. Repete aí. Muitos. Não é qualquer fruto. São muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Querido, querida, dizer que é discípulo de Cristo não basta dizer. Tem que ser. Para ser discípulo de Cristo, tem que dar muitos frutos. Muitos frutos internos, muitos frutos externos. A Bíblia fala sobre, em Gálatas, sobre o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, fé, bondade, paciência. São coisas que não vêm de nós. São coisas, ainda mais no mundo de hoje, tem que estar ali enxertado na videira
para poder produzir tudo isso. Porque esse fruto é a cara de Deus. Então aqui, os frutos internos de uma pessoa que realmente é discípulo de Cristo são atitudes não naturais. É aquele que bateu numa face, dá outra. Anda a segunda milha, tem palavras temperadas com sal, produz aquilo que naturalmente as pessoas não produzem. Somente quem está unido com Cristo e a palavra de Deus está nele. E frutos externos. No final de João 15 fala, em tudo amem uns aos outros. Só consegue amar o outro. E esse outro é aquele outro que te magoa, é aquele outro que te persegue, porque a Bíblia fala que a gente deve orar por quem nos persegue. A gente não, amar o inimigo e orar por quem nos persegue. Então, a Bíblia fala, ame os outros. Ame aquele que tem pisado no seu calo. Ame aquele que tem realmente, às vezes, te feito sofrer. Deus fala, ame. Nossa, mas isso é difícil. É difícil para quem não é unido com Cristo. É difícil para quem a palavra de Deus não faz parte da vida dele. Mas aqueles que estão inseridos nessa videira produzem muitos frutos. E esses sim são os discípulos. Os discípulos são aqueles que produzem frutos internos. Os discípulos são aqueles que produzem frutos externos. Então, pare e pense. Você é discípulo? Para você falar que é discípulo de Cristo, produza fruto interno. Tenha novas atitudes. Para você falar que é discípulo de Cristo, ame o outro. Ganhe vidas para Cristo. Porque aí você vai estar provando que você é discípulo. Eu quero te abençoar. Eu quero orar pela sua vida. Quero ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Amém? Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento. E agradeço por essa palavra maravilhosa. Agradeço por ter a certeza e a convicção da resposta do Senhor para nós. Porque quem está unido com o Senhor e quem permite que a palavra se faça presente na vida dele, tem respostas do Senhor. E isso não é para qualquer um. Isso é para quem escolhe caminhar contigo. Obrigada porque o Senhor nos dá liberdade de poder escolher. E o Senhor nos ensina, escolha a coisa certa. Obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados, achando que somos discípulos porque, eu sou, sem ter atitudes. A tua palavra nos ensina que quem ama, prova. É muito claro esse versículo. Quem ama, prova. Quem é discípulo, dá muitos frutos. Obrigada porque o Senhor nos ensina que tanto os frutos internos quanto os frutos internos, eles só são possíveis quando estamos unidos com o Senhor e quando a tua palavra está unida em nós. E aí sim, o Senhor nos responde com muitos frutos internos e externos que refletem o Senhor. Eu abençoo cada um que nos assiste agora. Eu abençoo cada pessoa, profetizando que sejamos e possamos dizer com autoridade que somos discípulos sim, porque produzimos muitos frutos. Muitos frutos, não só de boca, mas de atitude e de frutos. A Bíblia fala que se conhece a árvore pelos frutos. Então, diante dos frutos, internos e externos, vamos entender que a nossa árvore é Cristo e que somos discípulos de Cristo. Eu abençoo cada um fortalecendo, pedindo que o Senhor fortaleça para que possamos sair da mediocridade, do mediano e ter uma vida de profundidade contigo, em nome de Jesus. Amém? Dê um sorriso, sabe por quê? Porque a verdade entrou e os enganos vão saindo. Quando a palavra de Deus nos confronta, ela tem esse poder de nos fazer realmente caminhar por caminhos corretos e limpar a nossa visão para a gente enxergar a verdade na nossa vida. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.